Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos somos mais fortes. Quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023. O Templo Umbandista Pai José Cambinda inicia mais os seus estudos e orações nesta noite. Iniciando a nossa reunião, vamos à prece de abertura. Deus, meu Pai, abençoa, Pai, a nós, espíritos imperfeitos que tentam a cada dia, a cada momento, melhorar um pouco mais. É a nossa esperança sobre a orientação de Jesus Cristo. Temos condições de um dia atravessarmos a porta estreita. Sabemos das nossas responsabilidades, sabemos dos nossos esforços, mas não dispensamos a sua bênção, Pai, que nos fortalece e fortifica a todos nós, para um dia estarmos mais próximos de Ti. Agradecido, Deus, meu Pai, agradecido, Jesus, que nos orienta e nos ilumina. Que assim seja. Dentro das nossas reflexões, lembramos de uma história muito comum, já falada várias vezes, mas pouco pensada por nós para tirar os proveitos necessários. Então vamos contar uma história. Um fazendeiro bastante próspero, dedicado, pessoa séria e honesta, levantava todos os dias, logo aos primeiros cantos dos pássaros, e saía após o seu lanche, montava no seu cavalo e caminhava em direção ao curral, onde as vacas seriam ordenhadas. E ali ele tinha o cuidado de sempre estar carinhando uma vaca ou outra que passava, e grato pelo bendito leite, que era uma das fontes fortes de renda da fazenda. E isso acontecia todo dia, diariamente, da mesma forma. Era como se fosse uma rotina. Um belo dia, manhã muito fria de inverno, esse fazendeiro saiu e ao caminhar em direção ao estábulo, ele ouviu uns piados fortes, muito fortes, tipo um gemido pedindo socorro. Ele apiou do cavalo, começou a olhar em volta, até que ele viu um pássaro com as asas bem congeladas e não conseguia voar. E ali o frio intenso que fazia poderia ser fatal.
Ele pegou o pássaro com todo carinho, agarrou em suas mãos, levou à altura da sua boca e bafejava com aquele ar quente de dentro o pássaro. E bafejando, aí o pássaro se reanimou, já ficou bem, já queria até voar. Mas ele percebeu que o pássaro tinha também um arranhão na asa e precisaria de um tempo maior para se recuperar. O que fazer? Ele tinha um trabalho para fazer que só se iniciava quando ele chegava. Ele não sabia, ficou assim, quando de repente uma das bois, caminhando pelo passo, passa e lança os seus resíduos na terra. E normalmente, quando isso acontece, aquilo vem bem quente, né? Que está agasalhado dentro do organismo. Ele pegou então uma varetinha, fez um furinho ali e colocou o pássaro ali só com a cabeça de fora. Fez um gesto amoroso e falou: na volta, quando eu voltar do almoço, eu te tiro você aí, já está bom. E foi, certo de que era a única coisa que ele podia fazer. Mas ele mal saiu dali. O pássaro, quando se viu preso, já tinha reanimado um pouco. Começou a gritar muito, chamar, gritar. Isso chamou a atenção de um gato que passava pela redondeza. E o gato veio lentamente. Quando viu o pássaro naquela situação, devorou o pássaro. Então, você vê, temos uma história de gestos, né? De humanidade, de amor, de bem-querer do fazendeiro, fazendo tudo para salvar a vida daquele pássaro. E o pássaro estragou com seu desespero. Então a vida nos reserva alguns momentos em que precisamos pensar atentamente. Existem coisas que precisamos fazer. Às vezes não queremos, temos livre-arbítrio, podemos decidir entre o sim ou não. Mas o bom senso deve sempre estar acima de tudo para que o final da história seja feliz, que não haja nenhum martírio nem de quem tentou salvar e nem de quem não foi salvo. Assim, a vida nos ensina e, através dessas pequenas reflexões, podemos tirar um bom proveito. Que assim seja. Estará conosco hoje o Bruno Laffer. E o Bruno é um orador da cidade de Juiz de Fora, que nos traz uns dos seus estudos. E ele vai falar exatamente aquilo que mais precisamos, que é o amor ao próximo, na sua essência. Então, o Bruno tem várias reflexões para nos mostrar. Vamos, então, ouvir o Bruno falando de o amor ao próximo. Nessa noite, meus irmãos, a proposta para a nossa reflexão já está estampada aqui para nós, né? Amor ao próximo. É um tema, né, que eu costumo comentar que ele é atemporal. O que seria o atemporal? Serve para qualquer hora, qualquer momento. Falamos nisso há 2000 anos atrás, através dos ensinamentos de Jesus. Falamos hoje
e vamos falar ainda muito tempo. Apesar de ser um ensinamento cotidiano da doutrina espírita e de todas as outras, que amar ao próximo é o fundamento de Jesus, eu costumo dizer que talvez a gente se engane em relação ao amor ao próximo e de repente a gente não esteja fazendo tudo que é possível, né? E é isso que a gente vai conversar aqui nessa noite. Naturalmente eu tive que ir para começar no Evangelho, trazendo o ensinamento do Mestre quando ele é questionado qual o mandamento maior da lei. E aí Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. Só aí já daria uma palestra, né? Porque veja bem, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Será que a gente faz isso? Mas não é o assunto de hoje, né? Porque já daria uma reflexão e tanto sobre isso. Então vamos seguir. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então eu vou pedir licença para vocês, para a gente extrair esse texto grifado, para a gente conversar a respeito. Perceba que eu grifei amarás a ti mesmo. Por quê? Qual que é o ensinamento do Mestre? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o que ele nos orienta? Que é necessário, primeiro, que nos amemos. Porque, veja bem, só é possível você doar alguma coisa para alguém se você tiver. Correto ou não? Se eu te pedir agora uma borracha emprestada, uma caneta, um lápis, você só pode me doar esse material se você tiver. E com amor é a mesma coisa. Não é diferente. Como amar as outras pessoas se eu não me amo? E aí, pensando justamente nesse aspecto, veio a pergunta: eu me amo? Olha que interessante. Porque a gente fala muito, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo meu marido, meu pai, minha mãe, meu amigo, enfim. A gente sempre se dirige como a gente ama alguém. Mas é difícil a gente, às vezes, ouvir falar ou pensar: eu me amo. Olha que interessante, né? E aí, tem algumas questões que a gente pode refletir em relação ao amor próprio. Vamos conversar um pouquinho sobre elas. Primeiro ponto: cuido do meu corpo físico? E olha que coincidência satisfatória, né? O texto lido para a abertura da palestra sobre o zelo próprio fala justamente sobre o zelo com o corpo físico. Assim como o texto de Caminho, Verdade e Vida salientou muito bem, André Luiz, nas narrativas deles, traz para nós que o corpo físico é o vaso divino, é o templo sagrado. Nós sabemos que é uma dádiva divina poder vestir esse corpo aqui nesse momento, né? E caminhar na Terra. Afinal de contas, estamos aqui em prol da nossa evolução. O corpo é a ferramenta que o Espírito utiliza para este fim. Eu costumo dizer que tem uma fila imensa agora de espíritos torcendo, né, para que novos corpos surjam para poder reencarnar. Só que hoje em dia está difícil, hein? Antigamente, né, as vovós tinham 12 filhos, 10 filhos, né? Hoje em dia é um só, quando muito é 2, não é assim? Então eu costumo brincar que nós já ganhamos na loteria. Estamos aqui encarnados. E quando eu falo do corpo físico aqui, é do físico mesmo. Fez o check-up que o doutor recomendou e você está enrolando? Está tomando aquele medicamento? Está cuidando da alimentação? Tem pessoas, infelizmente, que ainda se entregam aos vícios, né? Sem crítica, mas é um alerta. Que se destrói o teu corpo, naturalmente vai também afetar o seu espírito. André Luiz, por exemplo, todo mundo lembra, né? Eu falo muito do filme, que o filme todo mundo viu, né? De Nosso Lar. André Luiz chega ao mundo espiritual taxado como suicida. E ele mesmo não entende, fala: como assim suicida? Eu não me matei. Só que aí ele é esclarecido que o uso do álcool e do fumo que ele fazia, sim, o colocou como um suicida indireto. Então, primeiro ponto é isso: eu preciso cuidar do meu corpo físico, assim como
foi lido no início da reunião. Segundo ponto, sou vigilante com meus pensamentos. Você fala assim, Bruno do céu, aonde você está indo? O que tem a ver meu pensamento? Tudo a ver. Tudo a ver. Porque nós sabemos que nós somos assim como antenas, emissoras e receptoras. Os meus pensamentos têm a capacidade de atrair espíritos que nos cercam, que estão nutrindo aquele mesmo sentimento. Então, se eu hoje levanto de manhã vibrando amor, concórdia, caridade, pensando bem das pessoas, eu convido espíritos de ordem elevada para estar comigo. Mas ao passo, se eu já levanto insatisfeito, brigando com o despertador, reclamando que eu tenho que trabalhar, lembrando de uma briga que eu tive num dia passado, naturalmente eu convido os espíritos que nos cercam, né, que estão na mesma sintonia. Raul Teixeira traz para nós num videozinho dele do YouTube 2 histórias, um vídeo de 12 minutos. Eu vou resumir ele aqui de forma, né, bem grandiosa. 2 histórias. Primeiro, uma senhora que, por afirmar diariamente cancerosa, ela conseguiu ter câncer no corpo físico. Segundo ele, era uma senhora que se punia porque havia feito um aborto muito tempo atrás, ninguém sabia. E aí ela sempre se punindo daquele aborto que ela fez, e ela sempre se afirmava com câncer. E ela conseguiu, através do seu pensamento, a energia que ela nutria, gerar um câncer no seu corpo. E ele conta uma segunda história inversa, de uma senhora que ele visita, já nas últimas, vamos falar assim, né? Devido ao câncer instalado no seu corpo. E segundo as palavras de Raul, ele fala assim, nossa, eu vi aquela pessoa já quase que um cadáver, né? Assim, quase desencarnado de tão mal que ela estava. E conversando com aquela pessoa, ela me disse assim, não vai ser um câncerzinho que vai me fazer morrer. Eu tenho muita coisa para fazer no centro espírita, eu tenho muita evangelização para dar para minhas crianças. E segundo ele, passado alguns meses, ele encontra ela com saúde. Então, para a gente entender que os nossos pensamentos, sim, têm o poder de acender a nossa vibração, trazer saúde e equilíbrio para nós, ou ao contrário. Né? Terceiro ponto. Me preocupo com o meu ser espiritual? Somos espíritos encarnados nesse corpo. Não somos esse corpo. Nós aqui já tiramos 10 nesse quesito. Nós nos preocupamos com o nosso espírito. Afinal, estamos aqui. Numa quarta noite, deve ter Netflix, não é assim? Não está nem tão frio assim, mas uma caminha macia, tão convidativa, né? E estamos aqui reunidos. Então nós já nos preocupamos com o nosso ser espiritual. Tem muita gente que confunde, né? Certa vez um amigo perguntou assim, ô Bruno, eu sei que você é espírita, você estuda esses negócios de espírito. Quando eu morrer, para onde o meu espírito vai? Como se fosse algo diferente dele, né? Eu falei, no seu espírito não vai a lugar nenhum. Você vai. Ei? Sim. Você é o espírito vestindo esse corpo. Você não troca de roupa? Bota uma calça jeans, bota uma bermuda, bota um... Sim. O seu espírito está vestindo essa roupa hoje. Amanhã ele se despede dessa roupa, né? A roupa você vai desencarnar, despede da roupa, retorna ao plano espiritual e daqui a pouco você veste outra roupa. É isso que é a reencarnação, né? E aí a gente precisa interiorizar esse sentimento. Em que sentido? Buscando o equilíbrio da nossa vida. Claro que nós necessitamos de trabalhar para cuidar do corpo. A gente precisa de alimentação. A gente precisa de um teto para cuidar do corpo físico, né? Não existe problema nenhum em termos e possuirmos, né, gozarmos os bens materiais com equilíbrio, né? A diferença é a seguinte, Bruno, eu quero um carro novo, porque eu viajo muito, quero um pouco mais de segurança para minha família. O dinheiro que vai comprar é honesto? Claro que é, não tem problema nenhum. Agora, se você quer um carro novo só para mostrar para o vizinho que o seu carro é melhor, tá tudo errado. Mas aí é outra coisa, né? Eu tenho uma palestra que fala sobre isso, o despertar.
Mas enfim, então já sabemos que precisamos valorizar o nosso corpo físico, vigiar os pensamentos, porque a internet é o seguinte, o Instagram, Facebook, YouTube. Você pode em 5 minutos sair do telefone chorando de emoção, comovido com tanta beleza, ou você pode sair do telefone estressado e nervoso de tanta coisa difícil. E é você escolhe o que você vê. Então cuidado com as pesquisas, com a leitura, com o que assiste na TV, né? Nós somos muito suscetíveis a esse tipo de influência. Eu costumo dizer o seguinte, quem nunca viu um filme do Karate Kid e desligou dando 2 soquinhos no vento, se achando karateca? Quem nunca viu um filme de romance onde lá o mocinho morre no final e chorou de emoção por aquela história? Porque a gente começa a sentir, se envolver com o que a gente assiste e ouve. E o que a gente está assistindo e ouvindo todo dia? Né? Então, já sabemos o caminho da gente se amar um pouco mais. Já sabemos que eu preciso me amar para amar alguém. Então vamos então agora para a primeira parte da pergunta, do ensinamento. Amarás o teu próximo. É esse que é o nosso desafio. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem tiver mais desinibido pode responder. Quem é meu próximo? Alguém arrisca? Não? Pode falar. Todo mundo. Perfeito, perfeito. Eu não pensava igual você, sabia? Eu há muito tempo atrás, pouco tempo na verdade, estou com 18, né? Quando eu era mais menino, eu achava que o meu próximo era a minha família. Pai, mãe, irmã. É meu próximo, são meus próximos. Né? Eu achava. Só que a doutrina espírita, o evangelho, veio nos esclarecer. Quem são nossos próximos? E a pergunta é essa. Quem é meu próximo? Vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos. Disse Jesus, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família, que é o que eu achava? Aceita a nação? Se é brasileiro, a gente pode amar, né? Se não for, não. É a humanidade inteira. Então, neste momento, vocês são meus próximos. No momento que eu me despeço, no final do nosso bate-papo, entro no meu carro, no trânsito, os que me cercam são meus próximos. Se eu passo numa padaria, ali são meus próximos. No trabalho, os meus próximos. E aí que está o detalhe. Porque qual que é a recomendação? Amar o próximo. Se são todos que cruzam o meu caminho, aí vem a pergunta: como amar o meu próximo? Às vezes a gente confunde muito como é que ama o próximo, você acredita? Eu confundia. Mais uma vez, vamos refletir sobre isso. Vê-lo como oportunidade de crescimento. Afinal de contas, eu comentei aqui agora, pouco, que qual a destinação de estarmos hoje encarnados? Evolução. Precisamos nos melhorar. Não estamos aqui a passeio, só para festa, né? Estamos aqui para nos desafiar. E qual que é a forma que nós temos de evolução? As provas. Como que funciona a prova da escola? A criança estuda tal matéria e no final daquele tempo faz uma provinha. Tirou 1, tirou 10, tem que refazer? Como é que é? E como que nós somos submetidos às nossas provas encarnadas? Tendo a chance de ser paciente com alguém. Tendo a oportunidade de prestar a caridade a alguém. As provas serão sempre relacionadas às virtudes que nós necessitamos desenvolver. Então nós precisamos entender que o nosso próximo, ele é sempre uma oportunidade do meu crescimento. Sabe por quê? Vamos dar um exemplo. Você saiu aqui agora da palestra, passa no mercado, passa na lanchonete, onde você quiser, para pegar o alimento que você gosta. Você vai sozinho para casa, sozinho. Lá você toma banho ou não na hora, come ou não na hora, vê o que você quer na televisão. Você vai se irritar? Possivelmente não.
Porque se você conseguir se irritar sozinho, consigo mesmo, a coisa tá séria, né? Agora, quando você junta a sua esposa, ou o seu filho, ou algum familiar nessa programação, existe a possibilidade de vocês desencontrarem o pensamento, correto ou não? Um chega e fala, vamos chegar direto fazendo um lanche, o outro, não, vamos tomar banho primeiro. É assim ou não é? E aí começa o desafio da gente colocar as nossas capacidades de compreensão, de respeito, de resignação, de humildade e por aí vai em prova. Então todos os momentos da nossa vida, seja os próximos em casa, seja os próximos no trânsito, ou ninguém se irrita aqui no trânsito, o próximo no trabalho, são oportunidades de crescimento. Mais um ponto de como amar o meu próximo. Vamos lá. Perdoar o meu próximo. A Covid, infelizmente, deixou a gente muito à flor da pele, né? Tudo muito... Gente, calma. Vamos começar a perdoar. Pisou no meu pé? Perdão, tudo bem, tranquilo. Dá uma batidinha na poeira do pé e vamos seguir em frente. Tem gente muito estressada. O caminho não é esse. Afinal de contas, como eu disse, necessitamos da sociedade para o nosso desenvolvimento. Se nós não tivéssemos isso, nós permaneceríamos na infância enquanto espíritos. Não é assim? Segundo, ajudar sem humilhar. E o perdoar também sem humilhar, os dois aqui. Porque tem muita gente que perdoa um irmão de caminhada, mas primeiro humilha. Não é assim? Ó, eu vou te perdoar, mas... E aquele mais complicado. Esse não é o perdão verdadeiro. E principalmente a questão da ajuda me preocupa muito. Hoje com as redes sociais, parece piada, mas não é. Tem muita gente que faz a caridade a troco de postagens na rede social. Quase ao ponto de entregar uma doação e falar para aquela pessoa, calma, calma, não come não. Come não que eu tenho que tirar uma selfie para postar no Instagram. E aí eu preciso salientar que o próprio Evangelho nos traz que quando você faz dessa forma, né, recolhendo os aplausos dos encarnados, você já recebeu o que você merecia. Porque a verdadeira caridade é aquela que ninguém fica sabendo. Só Jesus sabe. Então, que a gente faça isso em silêncio e a gente se coloque no lugar do outro. Porque hoje você estende a mão, mas pode ser amanhã você o necessitado. E como você gostaria que te tratassem? E por fim, como eu amo meu próximo? Se esforçar por vê-lo como irmão. Essa é uma questão interessante. Vou mostrar para vocês algumas imagens. Inicialmente vocês vão entender nada, mas depois vocês vão compreender. Fiquem tranquilos, tá? Esse aqui é o José e o Josué. Eu tive que colocar nome porque minha filha, ela sempre me ajuda a montar as palestras. E a minha filha cismou que o Lourinho era menina. Ela falou assim, pai, é mulher. Eu falei, não é, rapaz, é homem. Para de preconceito, deixa ele com o cabelinho lisinho dele, né? Não, pai, é mulher. Então botei nome. São dois homens, o José e o Josué, tá? Eles não se conhecem. Não se conhecem. O José tem lá a sua esposa, tem 3 filhinhas. O Josué, por sua parte, uma esposa e aquela filha adolescente que não queria bater foto lá. Aí, vocês vão entender o que eu quero dizer. Vou pedir licença para perguntar o seu nome. Rafael. Fica tranquilo, tá, Rafael? Não vou te comprometer na brincadeira aqui, não. Fica tranquilo. Rafael, eu não te conheço até então. Você me conhece? Também não, né? Possivelmente, Rafael, hoje eu tenho a sua atenção aqui porque eu estou aqui à frente trazendo o ensinamento do Mestre Jesus dentro do Centro Espírita, né? Mas possivelmente, se a gente se encontrasse no centro da cidade, cruzasse lá no Parque Alfred, a gente talvez nem se viria, né? Tão rápido, a vida está tão corrida, não é assim ou não? A gente não percebe as pessoas que estão à nossa volta. Só que tem um detalhe, Rafael, sem te conhecer, eu não te conheço, eu posso afirmar que você é amado. Eu afirmo que alguém agora está preocupado com você.
pensando se você está bem ou não, se você se alimentou, que hora que você chega em casa. Eu posso afirmar que muitas pessoas que te cercam nesse momento usam você como um espelho. Veem a sua pessoa e se projetam querendo ser como você é. Você é o exemplo de alguém. E eu te garanto, Rafael, que você ama alguém. Correto ou não? Eu garanto que talvez você daria a vida por alguma pessoa que agora vem à sua mente, sem te conhecer. E isso para todos que estão aqui dentro. E esse que é o desafio do José e do Josué, mesmo não se conhecendo, entenderem que são uma grande família. Sabe por quê? Porque mesmo sem eu conhecer o Rafael, ele é amado, ele é importantíssimo para alguém. Aquele núcleo familiar que ele pertence, ele é insubstituível. Verdade ou não? Todos vocês aqui dentro. Pensa agora, não precisa falar. Uma pessoa que vocês amam imensamente. Fariam tudo por ela? Ou não? E esse é o ponto. Onde eu quero chegar com tudo isso, meus irmãos? Que a gente possa andar pelas ruas, como eu brinquei, e ao invés de eu passar pelo Rafael simplesmente como uma pessoa que eu não vi, e também não me importa quem seja, que eu comece o exercício de entender que ele é um irmão amado. Eu ainda não tenho a capacidade de amar como Jesus, nos trouxe um ensinamento. Então que eu comece a ligar as pessoas que eu não conheço, as pessoas que são do meu sangue, as que verdadeiramente eu amo. Por exemplo, estou andando na cidade, vejo uma senhorinha, minha avó. Entenderam o raciocínio? Eu estou andando, uma menininha, poxa, minha filha, poderia ser a minha filha, porque ela é filha de alguém. Quando eu encontro com o Rafael, poxa, o Rafael tem idade para ser mais ou menos um primo meu. Quantos primos queridos eu tenho? Sabe por quê, pessoal? Veja bem, se você tem uma pessoa querida, essa pessoa no centro da cidade ali se sente mal, um desconforto, muito sol, alguém coloca ela sentadinha numa cadeira, dá uma água e te liga assim: ô Rafael, cara, sua mãe, sei lá, sua irmã, alguém, né? Tá aqui se sentindo mal, mas fica tranquilo, já deu uma aguinha geladinha, ela tá aqui sentada, tá te aguardando. Quando você chega naquele lugar, percebendo que alguém zelou pelo bem mais precioso que você tem, qual que é o sentimento que você vai ter? De gratidão, de felicidade. Você já chega com um sorriso falando: cara, muito obrigado. Você não tem ideia o quanto você me ajudou. E por que a gente não faz isso? Porque todos que cruzam o nosso caminho são importantes para alguém. Esse é o nosso grande desafio, de fazer o bem sem olhar a quem. Nós somos ainda muito egoístas para amar ao próximo. Quer um exemplo? Certa vez, há 3 anos, 4 anos atrás, eu trabalhava aqui no Santa Terezinha e tem uma passagem de trem ali no Democrata. Aí tem a faixa de pedestre, né? Era 7 e pouca da manhã, eu estava vindo para trabalhar. Eu olhei no relógio, tinha tempo à vontade, porque a gente é assim, para fazer caridade tem que ter tempo, não pode estar atrasado, né? Tá tudo tranquilo. Aí eu vi uma senhorinha querendo atravessar a faixa de pedestre. Eu falei: opa, minha chance de fazer minha boa ação do dia, né? Eu vou pro céu mesmo, né? Então eu tenho que fazer minha boa ação hoje. Parei o carro, faixa de pedestre, dei 2 buzinadinhas para ela e fiz sinal: pode atravessar, senhora. Só tinha eu e ela. E ela foi devagarzinho, com a bengalinha dela, atravessando. Nisso veio uma caminhonete para trás de mim. E ele fez bastante elogio negativo, porque eu tinha dado o caminho para aquela senhora. Naquele momento eu o incomodava por ter parado o meu carro para uma senhora atravessar a rua. Tudo bem? Aí a pergunta: se fosse a mãe dele? Garanto a vocês, se ele tivesse parado atrás de mim e reconhecido a mãe
atravessando, o que ele falaria? Por mais pessoas como esse rapaz. O mundo precisa de pessoas como esse rapaz. Tá vendo? Respeita a idosa. Sabe que a faixa de pedestre é preferencial. Olha que coisa linda. Mas não era a mãe dele. Então ele se irritou comigo. Vocês entendem? Porque quando é para sua mãe, para o seu tio, para sua namorada, para sua esposa, para o seu filho, quando alguém dá uma preferência, zela pela segurança, você fica todo, né? Ah, que beleza, que pessoa maravilhosa. Mas se não for para você, é um absurdo. Como assim? É por isso que a gente precisa aprender que todos são importantíssimos, independente que eu não conheça. Tudo bem? E os nossos inimigos? Que a gente falou lá que a gente precisa amar também aqueles colegas complicados do trabalho, né? E eu venho trazer uma imagem para vocês aqui forte, hein? Se preparem, que essa imagem é a definição da raiva na Terra. Brincadeira. É só uma brincadeira, eu adoro os animais, tá, gente? Mas todo mundo conhece ele como o raivoso em pessoa na Terra, né? Segundo uma pessoa entendida, fala que na verdade não é raiva, é medo que faz ele ter essa atitude. Mas enfim, meus irmãos, a gente não está aqui para pesar a nossa quarta noite. A gente não precisa aprofundar nos sentimentos de raiva, vingança e ódio contra os nossos inimigos. Esse não é o caminho. Eu acredito que todos nós aqui, já buscando a nossa evolução, a gente poderia mudar os inimigos para os nossos desafetos. O que vocês acham? Eu sinto um pouco de ironia na cara dele agora. E será que a gente também não faz isso? Porque normalmente a gente sempre fala assim, o fulano não gosta de mim. O ciclano não olha para mim. Eu nunca ouvi alguém falar assim, eu não gosto do fulano. A gente sempre coloca a culpa no outro. Porque é mais fácil deixar a responsabilidade para o outro. Correto ou não? Eu estou bem, eu estou aqui. Ele que não vem me procurar. Então vamos falar dos nossos desafetos. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amai os vossos inimigos. No item 2 traz para nós a seguinte mensagem. Se somente amardes os que vos amam, que méritos se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Ou seja, amar quem te ama não é vantagem nenhuma. Porque até as piores pessoas do universo amam também aqueles que a amam. Por exemplo, um bandido muito ruim, de repente ele é assim com a mãe dele. Ama muito. Quantas pessoas caem no crime na ilusão de dar uma boa vida para aqueles que eles amam? Então isso não é vantagem. Quem está dizendo não sou eu, é o Evangelho, tá, gente? No próximo item. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar, neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. Olha só, já começou a ficar mais fácil. Por quê? Quando Jesus fala para nós que nós devemos amar os nossos inimigos, está dizendo aqui, ele não quer dizer que nós dispensemos a ele a mesma ternura que um amigo. Por exemplo, aquela pessoa que você não se dá bem, você não vai ligar para ela e chamar para almoçar no domingo? Vem tomar um café comigo aqui? Não, você não vai fazer isso. Já ficou mais leve, né? Mas o impressionante é que Jesus já sabia para quem ele falava e ele já sabia por quantos milênios os ensinamentos dele ecoariam. E aí ele deixou mais leve. Deixou mais leve. Quer ver? Ele continua dizendo: amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Agora ficou fácil. Ficou ou não ficou? Sabe aquela frase que a gente fala assim? Ó, eu não quero mal pro fulano, mas ele bem longe de mim? Não é? Ela gostou. É verdade. E já é o primeiro degrau. Por quê? Não lhes guardar ódio, nem desejo de vingança. Quando você fala eu não desejo mal para ele ou ela, você já está
pisando nesse primeiro degrau. Mas bem longe de mim, tudo bem. Você ainda não tem a capacidade, né, de conviver com aquela pessoa devido à mágoa que ela causou a você. Isso não é problema. A gente tem que ser humildes também conosco, verdadeiros e sinceros conosco, de admitir, não estou preparado para dar o perdão para o fulano ou para a ciclana. E não é vergonha. Não existe anjo encarnado. Se houvesse, não estaria aqui. Se fosse anjo, não estava aqui. Então todos nós aqui estamos para aprender, para crescer e justamente para ter as nossas provas. Tudo bem, meus irmãos? Até aqui? Alguém quiser falar alguma coisa? Pergunta difícil? É pro chefe ali, tá? Não é para mim não. Não é? Julgamento. Isso aqui é uma questão muito interessante. No capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. A frase é difícil, mas o ensinamento é maravilhoso. Vou trazer para nós a frase. Item 11. Não julgueis, a fim de não serdes julgados. Porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Olha só. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Nossa, que frase complicada, né? O que está dizendo? O mesmo peso que você coloca no julgamento da vida das outras pessoas, das atitudes das outras pessoas, será o peso utilizado contra você. Aí todo mundo regala o olho, né? Já vê o dedo apontado, esse martelo, e já imagina Deus sentado, né, na mesa, batendo o martelão. Pá! Culpado! Não. O mais interessante é que esse julgamento é feito pela própria consciência. E aí, por isso que não existe crime perfeito. Sabe por quê? Por mais que você cometa um delito agora, que nenhuma câmera te filme, que os homens não te julguem, ou te prendam, ou te condenem por isso, você sabe. Então o crime não é perfeito. Por mais que a terra não te atinja, da justiça divina ninguém escapa. E aí ele está dizendo para nós o seguinte: qual que é o peso que você tem colocado nos julgamentos? Aí o pessoal fala assim: não, Bruno, eu não julgo ninguém não, eu sigo a minha vida tranquilo. Não julgo, será que não? Pensa bem, você acordou cedo para ir trabalhar, né? 6 da manhã, você escuta o barulho da máquina de lavar do vizinho. O que você pensa? Não tem outra hora para lavar roupa? Faz nada da vida, né? 6 horas da manhã lavando roupa? Aí você vai, faz o seu cafezinho, toma o seu café, abre o portão para ir sair para trabalhar. 7 da manhã passa um casal caminhando. O que você pensa? Não trabalha. Porque se às 7 horas está saindo para caminhar, não trabalha. Não é ou não é? Aí você monta no seu carro, no Uber, no ônibus, o que for, você vai no caminho criticando todo mundo. Nossa, a calça daquele ali. Olha o cabelo daquele. Nossa senhora, que menina doida. Ah, meu Deus. Chega no trabalho, a gente critica o tempo inteiro. Um amigo chega e te conta uma questão, você já julga e já condena ele antes dele terminar a frase. Isso é preocupante, meus irmãos. É cômico, né? Mas é verdade. E é sério. Por quê? Será empregar-se-á convosco a mesma medida que vos tenhais servido para com os outros. É lógico que a brincadeira da máquina de lavar, da caminhada do casal, é pra gente dar uma risada mesmo, que não precisa ser, né? Um velório ou estudo, não é assim? A gente tem que sorrir. Jesus nunca falou que a gente não pode sorrir aprendendo. Mas a questão aqui está nas atitudes das outras pessoas que às vezes a gente não aceita e julga com muito peso. Que recurso nós temos em relação a isso? Chico traz para nós aqui a seguinte frase: aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. É um grande desafio
mas é a realidade. Sabe por quê? Nós não evoluímos iguais e juntos. Você tem uma família com pai, mãe, filhos, avó, tio. Ninguém evolui com ninguém. Sabe por quê? Eu brinco sempre nas palestras, tá? Lógico que eu não estou falando dos casais aqui, tá, pessoal? Mas assim, no geral. Supondo que nós estamos aqui, né, falando das mensagens do nosso mestre, aqui agora de Chico Xavier. Aí tem um casal assistindo. Talvez, vamos puxar o saco das mulheres, né? Talvez a mulher tá assim, nossa, que frase, né? Já ouvi várias vezes e ela é muito boa. Cada vez mais eu vou praticar. Então a mulher está 100% focada no ensinamento que está sendo trazido. E às vezes o homem está assim, sacanagem, o Brasil perdeu, né? Até agora eu não acredito. É piada, né? Nossa, o Tite e tal. Verdade ou não? Às vezes o casal está no mesmo lugar, no mesmo ambiente, tendo a mesma oportunidade, e cada um está com pensamento em um lugar. E é por isso, e é isso que é a prova, que ninguém evolui com ninguém. Você pode recomendar o seu marido a vir nas palestras? Claro, e deve. Você pode trazer a sua esposa e motivar ela a participar da doutrina espírita? Claro! Vão evoluir idênticos, iguais, vão desencarnar juntos e viver juntinhos? No Minha Casa, Minha Nuvem? No nosso lar? Não. Não é assim que funciona. Afinal de contas, mais uma vez eu recorro lá ao nosso lar. André Luiz desencarna, passa por aquele período na zona purgatorial. Depois de resgatado no nosso lar, ele recebe a visita da mãe. Que veio de onde? De uma esfera superior. Conversando com a mãe, fala: mãe, cadê papai? E ela: meu filho, ele ainda está numa área inferior ainda. Nas zonas de sofrimento. Mas não é uma família? Pai, mãe e filho? 3 espíritos, 3 indivíduos que evoluem por si próprios. Tudo bem, meus irmãos? Eu trouxe aqui uma frase de Dalai Lama: amor, compaixão e preocupação pelos outros são verdadeiras fontes de felicidade. Por que eu trouxe essa frase? Eu gosto de destacar sempre que Jesus, que os bons ensinamentos, que o Mestre Jesus não estão só dentro da doutrina espírita. A gente não deve nunca nutrir, né, aversão ou críticas contra as outras doutrinas. O catolicismo é maravilhoso, a doutrina evangélica é maravilhosa, para aqueles que estão lá dentro, para aqueles que se sentem preenchidos, acolhidos e encontram Jesus ali dentro. A gente não deve criticar. Nós devemos nos preocupar conosco. Se a doutrina espírita nos preenche e para nós é maravilhosa, que bom. A gente siga firme na doutrina. Mas a gente saiba respeitar sempre os nossos irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes você pode encontrar um ateu, que é aquele que se diz que não, né, não acredita em nada, 1000 vezes mais evoluído do que um espírita que já leu 300 livros. Porque o fato de participar de uma doutrina não significa que você se transformou. Porque fora da caridade não há salvação. E às vezes aquele que se diz ateu participa de um trabalho social, é uma pessoa que está sempre de braços e ouvidos abertos para ajudar a todos, se doa constantemente. Então a gente precisa ter esse alerta. Todas as doutrinas são maravilhosas, claro, se pautadas nos ensinamentos do Mestre Jesus, né? Fazer o bem, meus irmãos, faz bem. Se hoje você tem condição de estender a mão assim como tem nessa foto, está colocado nessa foto, auxiliando esse irmão que necessita, que passa por um problema, algum tipo de dificuldade, que você faça. E faça de coração. Porque você não sabe o dia de amanhã e talvez pode ser você que esteja sentado naquela cadeira precisando de ajuda. Que nós tenhamos sempre em mente que quando fazemos o bem ao próximo, na verdade o fazemos a Jesus. Que a gente faça simplesmente por fazer, simplesmente por saber que aquilo vai transformar ou melhorar a vida de alguém. Que eu não faça preocupado em anotar, não é assim? Tem muita gente que faz um bem aqui, ó, e põe no bolso.
Aí passa 2 semanas, fulano, você me ajuda? Rapaz, tô meio enrolado. Mal te ajudei tem 2 semanas, rapaz. Tem que me ajudar. Não é assim? Tem gente que cobra. O caminho não é esse. Sabe por quê, meus irmãos? Amar ao próximo é fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito a mim mesmo. Às vezes a gente coloca o amor ao próximo como grandes coisas, né? Não, amar ao próximo é doar muita cesta básica, é doar muito dinheiro, é doar muita... Não é isso, não. Sabe o que é amar ao próximo? Amar ao próximo é você respeitar a vaga de idoso no mercado, é você respeitar a vaga de cadeirante na rua, é quando você vê a carteira de alguém caindo, você pegar e devolver. Quando aquele bebezinho brincando com a chupeta joga no chão, e bebê adora fazer isso, né? É você pegar e devolver para a mamãe. É quando você tiver a conversa com um amigo, você ter preocupação se você gostaria de ouvir as palavras que estão saindo da sua boca. Porque as mesmas palavras que podem fazer ele se elevar em sentimento, podem o destruir. É a mesma boca. Então amar ao próximo é simplesmente ter essa preocupação. E se você chegar em algum momento e pensar assim, Bruno, eu não sei o que eu faço, não sei o que eu devo fazer, não sei o que eu devo falar para esse irmão. Imagine que Jesus está do seu lado. Eu te garanto, tem muita coisa que a gente vai desistir de falar. É ou não é? Tem muita coisa que a gente vai falar, aí você pensa, Jesus está aqui, você fala, não, eu ia falar isso nada. Mentira, tá uma pegadinha. Só para ver se você estava esperto aí. É ou não é? Que a gente tenha esse cuidado, porque as nossas palavras podem ferir. E muito mais, amar ao próximo é dar atenção a quem precisa de atenção. Amar ao próximo é responder o WhatsApp daquele amigo meio complicadinho, que te manda mensagem no domingo de tarde, mas ele quer desabafar. O bom dia na padaria é amor ao próximo. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa nem ter tempo, você não precisa nem ficar parado sequer para fazer o bem ao próximo. Porque a prece é amar ao próximo. Quando eu passo por alguém, dentro do ônibus, eu vejo uma pessoa, uma senhora, quem seja, sentado na rua pedindo esmola, só de eu fechar os meus olhos, momentaneamente pedir, Deus, cuide dessa irmã. Se for de coração, você espalhou amor ao próximo. Vocês percebem como às vezes amar ao próximo é tão simples e a gente coloca às vezes como algo tão impossível. E não é. Né? Meus amigos, eu queria trazer aqui agora, para a gente já ir encaminhando para o nosso encerramento, um vídeo. Ele é muito pequeno em tempo, mas ele é grandioso em ensinamento. Eu intitulei ele de Caridade. Vocês vão entender por quê. Que um diretor preocupado, porque o menino não levava lanche para a escola, liga para a mãe e questiona. Por que ele não traz lanche? Né? E a mãe faz aquela cara de assustada. Mas eu mesmo faço o lanche dele todos os dias. No dia seguinte, ela fazendo o lanche, percebe que ele comia de forma compulsiva, como quem diz assim, né? Quero encher bem a barriga porque eu vou demorar mais tempo para comer de novo. Ela libera o filho para a escola e, como uma boa mãe, vai seguindo atrás ali das esquinas até descobrir que o motivo que ele chega sem lanche na escola é porque ele doou o próprio lanche para uma menina que sentia fome. Talvez, meus irmãos, nós ainda não tenhamos essa capacidade de tirar da própria boca para alimentar os nossos irmãos, mas que nós façamos o nosso melhor. Que nós façamos tudo o que nos for possível
desde o sorriso à padaria, até sim a doação física de alimentos, a doação de atenção principalmente. Eu costumo dizer que a rede social, ela é maravilhosa, só que ela trouxe consigo um problema, porque ela aproximou os distantes, mas distanciou quem está próximo. Às vezes numa mesa de um jantar em família, você vê um fala com um parente na Bahia, o outro com um amigo que está no exterior, o outro com um vizinho lá do outro lado da cidade, cada um olhando para a sua tela, e não se olham, não se conversam. Hoje a gente percebe muitas famílias, casais, a esposa ou o marido, solitários dentro da própria casa, ao lado de alguém. Isso é amar ao próximo. Olhar para o lado, perceber quem você ama, dar valor a realmente quem merece. E que a gente não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje, porque talvez não tenha mais tempo. Certa vez, numa viagem, num sábado à noite, eu despedi de um tio meu muito querido, que ele retornaria para Juiz de Fora, em viagem. E naquele sábado a gente se despediu e tal, no outro dia ele veio para Juiz de Fora. Quando ele foi dormir, para descansar, ele teve um AVC. E eu nunca mais o encontrei. Eu imaginava que seria a nossa última conversa? Jamais. Última conversa encarnado, né? Quem te garante que aquela pessoa que te pede perdão vai estar aqui amanhã? Deu perdão agora. Quem te garante que a pessoa que você precisa pedir perdão ainda estará aqui? E mais, e aquela pessoa que você gostaria tanto de falar que a ama e ainda não falou? Faça agora. Não deixe para depois. Tudo bem, meus irmãos? O meu muito obrigado a todos vocês, todos encarnados e desencarnados que me ouviram nessa noite. Se ocorreu algum erro, não foi da doutrina, foi meu, tá? Porque eu posso errar, naturalmente, como encarnado e perfeito que sou. O que eu trouxe para nós é justamente que nós amemos uns aos outros. Nessa consciência que o amor ao próximo é a destinação que nós, enquanto encarnados, temos como obrigação para a nossa evolução. Porque fora da caridade não há salvação. E o amor ao próximo é uma porta larga nesse sentido, para nos levar à nossa evolução, né? Às vezes o caminho é um pouco estreito, mas que a gente com um pouco de esforço a gente consegue. Passamos agora para elos que unem. Elos que unem é um momento dedicado a todos os espíritos que ainda necessitam de um apoio que é oferecido às quartas-feiras na casa de Cambinda. Esses amigos são muito bem recebidos, muito bem-vindos, porque esses amigos, na verdade, somos nós. Que amanhã estaremos em situações parecidas ou semelhantes, buscando um local de apoio, de abrigo para os nossos queixumes, para as nossas dificuldades. Então vamos recebê-los com muito amor nessa oração de Alzira Zaru. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure
tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Se aproxima de nós a falange indiana. Sob a orientação de Arthur, essa falange não incorpora. Ela atua no ambiente, limpando e purificando, atua nas pessoas, no corpo físico, material, no pensamento, na mente e no espírito e perispírito, dando o alívio necessário a cada um de nós que participa. E deixa as águas fluidificadas e energizadas para uso durante a semana. Vamos receber confortavelmente instalados, com pensamento bastante em harmonia. Vamos receber esses amigos da falange indiana, que sejam bem-vindos. Graças a Deus.
chegamos ao término dos nossos trabalhos. E agradecemos a Deus pela oportunidade, pelo momento que podemos participar desse ambiente bastante produtivo que tanto bem faz a nossa mente, ao nosso espírito. Agradecemos os espíritos envolvidos nessa etapa de hoje, sem perder de vista o nosso amigo maior, Jesus, que nos orienta, nos dirige e nos ampara nessa vida terrena. E a Maria Santíssima e José, essa família sagrada tão importante para nós. Agradecemos a toda a espiritualidade superior que atua em todo o planeta, ajudando, orientando, amparando, sem tempo, sem dia, sem hora, sem momento, esses beneméritos da espiritualidade, anjos de guardas, estão sempre atentos, assistindo a todos. Que Jesus nos abençoe e que Jesus abençoe a todos esses nossos irmãos que a dedicam e amparam aqui nós na vida terrena. Louvado seja Jesus, louvado seja Deus. Terminado os trabalhos na noite de hoje, agradecemos a presença de todos vocês que nos animam e nos incentivam a continuar. Que Jesus, na sua misericórdia, e Deus, na sua sabedoria maior, ilumine a todos nós, dando-nos força e coragem para a continuidade da nossa vida nesse planeta. E deixamos o convite para que na próxima quarta-feira, dia 15 de fevereiro, no mesmo horário, estaremos aguardando vocês com muito carinho. Que Jesus abençoe a todos e até lá. Fiquem com Deus.